Fala, meu povo da opinião esportiva! Estamos aqui para falar da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Para quem não sabe, né, eu sou flamenguista, eu já falei isso várias vezes, eu nunca escondi de ninguém, mas a gente vai tentar falar mais neutro possível sobre esse jogo, como a gente fez quando foi decidida as semifinais. Porque tivemos duas grandes partidas, tivemos boas atuações dos dois lados, temos destaques para falar, e além do mais, o Galo vai ter a final da Libertadores da América. Então, pontos para se levar em consideração. A gente falou algumas coisas no vídeo, vou deixar no card sobre o que esperar da final da Libertadores, quando o Galo garantiu a classificação, mas vamos falar aqui também um pouco sobre essa final. Primeiramente, parabenizar o Flamengo, parabenizar o Felipe Luiz, porque o Flamengo é novamente campeão com um treinador que saiu do nada, basicamente, muito parecido com foi o título de 2013, né? Essa conquista do pentacampeonato me lembrou muito o Tri, quando o Flamengo venceu o Atlético Paranaense com o Jaime de Almeida sendo o treinador, que era um interino, que apareceu para substituir o Mano Menezes, que era um treinador que tinha passado pela seleção brasileira, pelo Corinthians e tudo mais. Um roteiro muito parecido com o roteiro que vimos agora, do Felipe Luiz, sendo o treinador substituindo o Tite. Certo? Sobre o jogo, né? 3-1 na ida, a gente não fez vídeo, a gente vai falar aqui sobre, e 1-0 na volta de hoje. Para mim, eu gosto muito de jogos americanos, né? Então a gente, na NBA principalmente, e NFL, a gente tem o MVP das finais, e para mim, o melhor jogador das finais, né, se existisse esse prêmio, eu daria para o Rossi. Eu acho que o Rossi foi fundamental, tanto no Maracanã, quanto na Arena MRV, para garantir esse título para o Flamengo. Né? Outro jogador de destaque que a gente teve foi o Gabigol, que foi um grande destaque no primeiro jogo, mas não apareceu muito no segundo. O mesmo se aplica ao Arrascaeta, né? Jogou muito bem a primeira partida, no segundo jogo não apareceu tanto. O Rossi foi constante nas duas partidas da final, então eu acho que foi muito bem o Rossi. Outro que foi muito bem, o Everson, né? Goleiro que tem que ir para a seleção em algum momento, jogou muito bem as duas partidas. Ah, mas foi 4-1 agregado, ou seja, ele tomou 4 gols. Gente, o jogo era para mais, tá? O Rossi fez, eu perdi a conta de quantas defesas milagrosas, digamos assim, que o Rossi fez. E que se a gente tirar o mérito do Rossi nas defesas, dizendo, né, que foi o jogador do Flamengo que não aproveitou, eu acho que é um pouco cruel com a partida que o Rossi fez. O Everson fez. O Everson fez uma baita partida, tá? Foi disparado para mim o melhor jogador do Galo. Curiosamente, nesta final, os melhores jogadores de cada time, na minha opinião, foram os goleiros. Né? O Rossi para o Flamengo, o Everson para o Atlético Mineiro. Felipe Luiz deu uma aula de futebol, isso acho que ninguém duvidava, ele já se apresentava como um excelente entendedor do assunto, desde as suas épocas de lateral. Fez escola com o Diego Simeone, né? Um futebol saber manter a vantagem que tinha, ao mesmo tempo ir para cima com o JJ. Acho que ele tem uma mescla muito interessante dos dois treinadores que ele trabalhou, né? Talvez os dois melhores que ele trabalhou ao longo da carreira dele, por um tempo considerável, digamos assim. Então, o Flamengo jogou muito bem, mereceu o título pela final apresentada, talvez não tenha merecido pela campanha, né? Por ter sofrido contra o Amazonas, sofreu para eliminar o Bahia, sofreu para eliminar o Corinthians, sofreu para eliminar o Palmeiras e, curiosamente, né, a final da competição foi justamente o mais tranquilo para o rubro-negro carioca. Para o Galo, ele fez uma boa campanha, eliminou o Vasco e tudo mais, mas não entendeu a final, não entendeu o contexto. Talvez muito porque a sua cabeça estava focada em outra final, na final em Buenos Aires, né, no Monumental de Núñez, contra o Botafogo. E se mostrou um grande perigo o jogo contra o Flamengo, principalmente o 3-1 no Rio de Janeiro. O Galo morreu no primeiro tempo e começo do segundo contra o Flamengo. Ele sucumbiu, tomou 3 gols e ficou muito difícil de reverter essa vantagem. Lá em Buenos Aires é jogo único. Se ele apresentar o futebol que ele apresentou hoje em Minas, também é muito perigoso, porque em certos momentos, eu até comentei isso com quem eu estava assistindo a partida,
parecia que era o Flamengo que precisava marcar os gols, não o Galo. Parecia que o jogo tinha sido 3-1 para o Galo, porque as melhores oportunidades de gols vinham do Flamengo. O Galo perdeu uma chance numa falha do Rossi, né? Eu falei aqui que o Rossi foi o melhor na partida, porque inclusive quando ele falha, é ele que defende a bola de volta. Então ele corrige o próprio erro e tudo mais. Também outro detalhe é o psicológico, né? O Galo vem para salvar o ano contra a Libertadores, para garantir um título, para pagar um vexame, digamos assim, que foi um Campeonato Brasileiro em que ele não disputou e uma Copa do Brasil que ele perde na final, jogando nada no primeiro jogo, e o segundo jogo fez uma boa partida, se fosse 0-0. Né? O jogo Galo e Flamengo no Arena MRV, 1-0 Flamengo, gol do Plata, foi um baita jogo de futebol, um jogo muito bom entre as duas equipes, mas o jogo estava 3-1. Né? O Galo não se comportou como se tivesse um resultado adverso. Isso na Libertadores não será um problema por ser jogo único. Uma nota por jogos, eu acho que nota 8 para a série como um todo, para as duas partidas. Um 3-1 espetacular do Flamengo. Aquele gol acabou preocupando um pouco o gol do Allan Kardec. Parecia ser muito o Corinthians Sport, né, que foi 3-1 na ida, e o Sport virou na volta. Na época, se não me engano, tinha um gol fora, né? E aí foi 2-0 em Recife. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida. Quem foi o melhor jogador das finais para você? E sobre a saída do Gabigol, talvez a gente faça um outro vídeo sobre isso. Hoje a gente focou mais no Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Felipe Luiz, um baita treinador. Eu acho que ainda é muito cedo para falar que ele é o melhor treinador brasileiro no momento. Eu acho que temos outros nomes aí há mais tempo. Ele acabou de chegar, mas ele chegou e apresentou um belo cartão de visitas. Nesse ano foi campeão no Sub-17, no Sub-20 e no profissional. É talvez um bom técnico para a CBF ficar de olho no futuro e até convocar para a seleção brasileira um dia, quem sabe. É isso. Deixe aqui nos comentários o que você achou e o que você espera para a final da Libertadores. É Galo ou Botafogo campeão lá em Buenos Aires? Vou deixar 2 vídeos aqui recomendando para você. Um sobre o que esperar da final da Libertadores, o outro o YouTube recomenda e tudo mais. Vejo você na próxima. Agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever. Falou!